Sejam bem-vindos, meus alunos do sexto ano C e sexto ano D, a correção da aula remota número 1. Né? Esse é o professor André Oliveira, da disciplina de Educação Física. Antes da gente iniciar a nossa correção, vou fazer algumas observações que servirão para ajudar a todos vocês durante as atividades. Né? Sempre que vocês forem fazer atividade, vocês irão pesquisar essa atividade através do link no grupo de WhatsApp da sua sala. Sempre vai estar lá o link para você poder fazer a pesquisa para poder realizar essa atividade. É essencial que vocês copiem as perguntas e as respostas no caderno, lembrando que esse conteúdo servirá para posteriormente como conclusão para as avaliações, certo? Para melhor organização das atividades, é essencial também que vocês preencham o cabeçalho de forma correta, né? Não esquecendo o nome completo, a série e turma. No caso, exemplo do sexto ano aí, sexto ano C ou sexto ano D, dependendo de qual seja a sua sala. Componente curricular é a mesma coisa que disciplina. Você irá colocar educação física no cabeçalho e, claro, o nome do professor. Sem esquecer também a data, que é muito importante para a organização das atividades. E por último, enviar essa atividade para o e-mail do professor, que sempre vai estar esse e-mail disponível no grupo de WhatsApp de sua sala. Sempre vai estar lá disponível para você poder fazer o envio dessa atividade. Vamos iniciar a correção da aula remota 1, atividade do dia 24/6/2020. Nessa primeira questão, eu pedi para citar os primeiros esportes praticados nos Jogos Olímpicos de 76 a.C. No caso, a resposta: atletismo, corridas curtas, lutas e corrida de cavalos. A gente sabe que essas corridas curtas aí, hoje temos corridas longas, até corridas de 42 km, a maratona 42 km, 195 metros. Né? E a gente vai ver aí o porquê como foi esses registros desses primeiros esportes praticados, né, nas Olimpíadas. Não adianta de nada a gente estar falando e não ter o registro histórico, né? Ter o registro, nada melhor. E aí como é que a gente sabe que foi praticado esses esportes primeiro? Através das cerâmicas, né? Os registros históricos, as porcelanas que foram achadas da antiguidade, nos tempos atuais, foram achados e lá estavam registrados através de desenhos e os primeiros esportes que eram praticados, assim como outros registros históricos também. Na figura 2 vocês também podem ver outro registro histórico do que acontecia antigamente, né? Através também das estátuas de mármore. Eles gravavam isso do que acontecia, no caso aí na figura 2, as lutas. E na figura 3, bastante interessante aí, a gente colocou o estádio, né, no caso. Só que o estádio originou a palavra que a gente chama hoje estádio, né? E dentro desse estádio eram feitas as corridas de bigas. De bigas, o nome já está dizendo, de bi, né? De bi, dois cavalos, corridas de 2 cavalos, e quadrigas, quando era corrida de 4 cavalos. Se vocês puderem aproximar aí um pouquinho, vocês vão ver que aí é uma corrida de 4 cavalos. E interessante também que nessa época a gente podia observar que quem corria e ganhava, a premiação não era para o corredor, e sim para o dono do cavalo que ganhava a premiação. Certo? E também a outra questão é que eles tinham que dar 12 voltas para poder ser considerado campeão, e não tinha regras, podia acontecer qualquer coisa, podia trapacear, até mesmo em alguns casos havia morte, né? Tentava derrubar do cavalo, o cavalo se machucava. Naquela época não existia nenhum tipo de regras. Como não existia regra, o importante para eles era ganhar, né?
E aí a gente agora vai para a segunda questão, saber por que o pedagogo e historiador francês Pierre de Coubertin foi importante para os Jogos Olímpicos da Era Moderna. A resposta: devido a uma visita à Olímpia em 1894, ele idealizou a volta dos Jogos Olímpicos com o intuito de paz entre os povos. Idealizou porque, na antiguidade, na primeira Olimpíada, como vocês viram na questão anterior, também foi idealizado os Jogos para apaziguar as guerras. Naquela época existia muita guerra por território, né? As civilizações conquistavam os outros territórios e assim aumentavam o seu território, conquistando os outros povos. E aí, um ideal de paz, uma visita que Pierre de Coubertin fez à Olímpia em 1894, ele idealizou para poder parar as guerras, né, no caso da Primeira Guerra Mundial, tentar parar esses acontecimentos que matavam muitas pessoas. Ele idealizou tentar voltar a partir da Grécia Antiga, né, também fazer uma Olimpíada iniciando da Grécia Antiga para poder dar o exemplo. E aí é onde foi iniciou, em Olímpia, no Monte Olimpo, uma foto registrada aí do Monte Olimpo. E outra curiosidade também, que Pierre de Coubertin, quando faleceu, pediu para seu coração ser enterrado próximo ao Monte Olimpo, já que ele tinha sido o idealizador das Olimpíadas da Era Moderna. E assim foi feito. Aí é um obelisco em homenagem a ele, onde está enterrado até os dias de hoje, e existe muita visitação. Está enterrado o coração do idealizador Pierre de Coubertin. Essa é a terceira questão. Caracterizar, dar características do que aconteceu na primeira Olimpíada da Era Moderna, né? Na Grécia em 1896. A resposta: existiam 240 a 280 atletas amadores, né? No caso, totalmente diferente do que acontece nos dias atuais. Para você ir para uma Olimpíada, você precisa de patrocinador, alguém que lhe dê dinheiro para ir, para viajar, para ficar em hotel. E antigamente não existia isso. Atletas amadores iam porque ia representar o país, tinha amor à pátria. Não tinha quem desse dinheiro para poder ir, certo? 14 países participantes, né? Entre eles mais países da Europa, como Alemanha, França, Grã-Bretanha, Suíça e alguns países também da América do Norte, Estados Unidos, Canadá. O único representante da América do Sul nessa Olimpíada era o Chile, porque já estava tendo uma organização a respeito de uma confederação, coisa que o Brasil na época não tinha, e por isso somente o Chile na América do Sul representou toda a América do Sul, né? E 8 modalidades, entre elas a natação, o atletismo, as lutas e outras modalidades esportivas também. A figura 1 aí, o exemplo aí da abertura desses jogos, né? O desfile das delegações que acontece até hoje nos dias atuais. No primeiro dia todas as delegações entram, desfilam com seus atletas e suas bandeiras, mostrando que estão lá para um ideal de paz. E aí também um registro histórico da primeira prova de atletismo, né? Que hoje em dia é totalmente diferente. Aí para poder não sair ninguém, esbarrar nenhum atleta no outro, eles colocavam as fitas para poder ter separação. A saída não era igual, vocês podem ver que tem uns mais abaixados e outros quase de pé, né? Hoje em dia é só saída baixa, todo mundo sai na saída baixa, tem que estar todo mundo abaixado, totalmente diferente dos dias atuais, né? Espero que vocês tenham gostado da correção da aula remota 1. Fique ligado nas próximas aulas.